Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Continuemos com a nossa leitura cronológica da Bíblia. Estamos no capítulo 32 de Jó. Estou lendo a versão NAA, mas fique à vontade para ler a tua versão. As falas de Eliú, Jó, capítulo 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquel, Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Versículo 11, Deus pode vencê-lo e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscava o que dizer. Dei atenção aos que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder os seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usam. Versículo 15, darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu de minha parte vou responder, e darei a minha opinião. Porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Os meus lábios proferem o puro saber. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso não tenho medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Versículo 8. Na verdade, você falou diante de mim, e eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés como correntes e observa todas as minhas veredas. Versículo 12, Deus é maior do que o homem. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Versículo 19, Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via, agora desaparece, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. Segunda fala de Eliú, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Versículo 5, Deus não perverte o direito. Porque já disse, sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam iniquidade e anda com os homens perversos. Pois disse, de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Versículo 16, Deus é justo e poderoso. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo o bastante, onde os que praticam a iniquidade passam a se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos. Porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram com que os gritos dos pobres subissem até Deus.
e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Você prometeu parar de praticar a injustiça? Versículo 31. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou mais pecar. Ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como o homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Aqui nós terminamos mais uma leitura. Continuamos amanhã com o capítulo 35 de Jó. Deus te abençoe.